obrigado, Pai, por essa manhã bendita do Senhor. Nós te amamos, Pai, e reverenciamos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar um pouco, louvor, muito obrigado. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Quero conversar um pouco com você hoje sobre generosidade. Vou dizer de novo. Vamos conversar hoje sobre generosidade. Aleluia. Diga, está falando comigo? Aleluia. Eu sei, irmãos, que você é generoso. Aleluia. Principalmente se você é dessa igreja por algum tempo, certamente você já aprendeu o que é generosidade. Mas a gente vai conversar um pouco hoje e relembrar algumas coisas, irmãos. Eu creio, irmãos, que é um período bem propício para a gente estar conversando sobre isso. Porque eu não sei se você sabe, nós estamos inseridos no mundo, mas a nossa pátria não é aqui. Nós não nos movemos em relação ao mundo. No mundo hoje, o que é que mais se ouve? É crise. É crise. O país está em crise. As nações estão em crise. Mas eu quero dizer para você, e não é um jargão evangélico, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Aleluia. Se a nossa pátria não é essa, queria só diminuir isso um pouquinho o retorno. Se a nossa pátria não é essa, irmãos, então nós não devemos viver em relação ao curso desse mundo. O que esse mundo, nós estamos vivendo, irmãos, na contramão do mundo. Aleluia. Não é as notícias que nós ouvimos na televisão que vai definir a nossa vida. A nossa vida ela já foi definida pela palavra de Deus. Quer saber como você deve agir? Leia a palavra de Deus. Aleluia. Deus não vai, irmãos, tirar de você aquilo que você não colocou para dentro. Se você não ler a palavra, se você não entender o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, Deus não vai conseguir tirar aquilo que você não colocou para dentro. Olha para cá. Generosidade, o significado de generosidade. Virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outros. Olha aí, vou falar de novo para você entender. O significado de generosidade. Virtude daquele, diga, está falando comigo, que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefícios de outros. Aleluia! Aleluia! Nós não estamos só aqui, irmãos, falando de dinheiro, não. Nós estamos falando da sua vida, do seu tempo. Sabe, irmãos, para você vir para um lugar como esse aqui, você se dispôs da sua vontade. Eu tenho certeza que se fosse perguntar a você o que você tinha para fazer em casa, está assim de coisa para você fazer em casa. Assim, ó. Certeza. Mas você se dispôs, irmãos, a vir para esse lugar. Ou seja, você deixou a sua vontade e você está se sacrificando para vir para esse lugar. E a Bíblia diz que isso sobe para ele como um aroma suave, um aroma agradável. Você está morrendo para as suas vontades e você está se sacrificando de uma certa forma para vir cultuar o Senhor, para receber e para dar. Porque quando nós estamos num lugar como esse, nós não viemos só para receber. Tem algo, irmãos, dentro de nós que nós precisamos liberar para a igreja local. Tem algo em você. Talvez o mais despercebido que esteja aqui, você precisa entender. Tem algo na sua vida que você precisa liberar para a igreja que você faz parte. Então, generosidade é isso. É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício de outros. Aleluia! Nós estamos aqui, irmãos, para povoar o céu e para desfazer as obras de Satanás. Aleluia! Filipenses, no capítulo 4, versículo 15, na versão a Bíblia Viva, diz assim, vamos ler até o 17. Filipenses 4, 15,
Diz assim: como vocês bem sabem, quando eu levei o evangelho a vocês pela primeira vez e depois segui meu caminho, deixando a Macedônia, só vocês, os filipenses, se associaram a mim para dar e receber. Nenhuma outra igreja fez isso. Até mesmo quando me encontrava lá em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda por 2 vezes. Entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, o que me faz mais feliz é a recompensa bem ganha que vocês terão em virtude dessa bondade. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava falando da igreja de Filipos que estava junto com ele investindo no ministério dele. Nós vamos ver 3 coisas aqui, nesse texto. Das coisas que tem, nós vamos tirar 3 coisas aqui. E eu queria que você prestasse atenção. Primeira, versículo 17. Entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, o que me faz mais feliz é a recompensa bem ganha que vocês terão em virtude dessa bondade. Irmãos, quando nós nos reunimos num lugar como esse, para investir o nosso tempo, investir o nosso dinheiro, investir a nossa vida, no ministério da igreja local, para Deus, existe uma recompensa que vai vir sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo estava falando aqui, olha, eu tive a ajuda de vocês, mas olha, o que me faz mais feliz é saber que vocês terão recompensa. Então, irmãos, tudo que nós estamos fazendo na nossa vida em prol do evangelho, nós teremos uma recompensa. Não é simplesmente, irmãos, uma barganha. Mas é entender que tudo que nós estamos fazendo, não é que vamos fazer porque vamos ter o retorno, não. Porque nós já fomos inseridos no corpo de Cristo. Agora nós precisamos, irmãos, confiar no processo e fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Então, quando, e assim mesmo, quando nós fazemos algo, seja na finança, seja no tempo, vai ter volta, irmãos. Vai ter volta. Quando você sai da sua casa para evangelizar, vai ter uma recompensa para a sua vida, irmãos. Quando você faz algo em prol do evangelho, tem uma recompensa sobre a sua vida. Então não ache que você está vindo para a igreja só por vir. Não ache que você está ofertando só por ofertar. Não ache que você está doando o seu tempo só por doar. Nós nascemos para desfazer as obras de Satanás. Nós estamos aqui, irmãos, para cumprir um propósito. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para povoar os céus. Segunda coisa que a gente vê no versículo 18. Diz assim: no momento eu tenho tudo o que preciso e mais do que necessito. Estou amplamente suprido com as dádivas que vocês me mandaram quando Epafrodito veio. Elas são um sacrifício de cheiro suave que muito agrada a Deus. Quando nós investimos no reino, irmãos, há uma recompensa espiritual para a nossa vida. Sobre para Deus como um sacrifício, um cheiro suave que muito agrada a Deus. Tudo que você está fazendo tem recompensa, irmãos. Seja espiritual, seja natural, tem uma recompensa. Versículo 19. E é Ele quem suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas riquezas na glória, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Preste atenção, irmãos. É Ele quem suprirá todas as necessidades de vocês. Quantos sabem que nos céus nós não vamos precisar de mais nada? Então, o que Paulo estava dizendo aqui é que Ele suprirá as nossas necessidades terrenas. Nos céus não vamos ter necessidade. As nossas necessidades serão supridas aqui na terra, quando nós investimos a nossa vida para o reino. Aleluia! Quantos sabem que Deus não precisa de dinheiro? Dinheiro para Deus, irmão, é um papel, um metal. Ele não precisa de dinheiro. Nós é que precisamos aqui para cumprir o nosso chamado. Então, quando você investe a sua vida, irmãos, para uma igreja local, vai ter recompensa para a sua vida, natural e espiritual. Aleluia! Marcos 12, 41. Tudo, irmãos, que nós estamos fazendo e que vamos fazer para o reino, para a nossa igreja local, nós temos que fazer com o nosso coração, irmãos.
Não é fazer por fazer. Porque existem muitas igrejas, irmãos, cheias, vazias de Deus. Igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Por quê? Porque muita gente faz as coisas, irmãos, por fazer. Faz as coisas simplesmente querendo aparecer para alguém. Nós precisamos fazer, irmãos, as coisas com o nosso coração. Se nós vamos investir financeiramente, irmãos, nós vamos fazer isso com o coração. Não é barganhando com Deus, ou eu faço isso por necessidade. A Bíblia diz que nós não devemos fazer por necessidade. Nós devemos fazer por entendimento, com o coração. Nada que nós vamos fazer na nossa igreja local ou para Deus, irmãos, é feito de qualquer jeito. Deus não quer, irmãos, de qualquer jeito. Ele não quer que você esteja tão envolvido com as coisas esquecendo dele. Não adianta você estar tão preocupado com tanta coisa, fazendo tanta coisa, estudando tanto, trabalhando tanto, sem tempo para ele. Ele não quer isso não, irmãos. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Mas vira e mexe a gente vai para os extremos. E nós precisamos ter uma vida, né, de integridade com o Senhor e de equilíbrio. Tem muita gente fazendo tanta coisa e distante dele. Você conhece alguém assim? Que está fazendo tanta coisa na vida, está estudando tanto. Não, que não é para fazer, tem que estudar mesmo. Está ali um carequinho ali, ó, parabéns, viu? Daqui a pouco eu vou orar por você. Tanta coisa, irmãos, a gente está fazendo, tanta coisa a gente está indo buscar, tantas riquezas que a gente... Nada ilícito, não. Mas quanto tempo nós estamos tendo para Deus? Gente pedindo tanta coisa, ah, pai, me dá uma casa. Ah, pai, me dá um carro. Preciso de um carro para ir para a igreja, eu preciso de um carro. Aí Deus vai dar um carro e ele foge a 200 quilômetros. Nunca mais você vê ele na igreja. Ah, pai, eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro para ir para a igreja, eu preciso de um carro para evangelizar. Aí Deus vai dar um carro, não dá uma carona para ninguém. O carro para ele foi bênção ou maldição? Nunca mais ele veio para a igreja. Recebeu a bênção, fugiu. Recebe a bênção, em vez de continuar o processo, porque já sabe o caminho, aí foge do caminho. Não, porque eu vou estudar, porque eu vou trabalhar. Aí se envolve nas coisas naturais do mundo, esquece de Deus. Aleluia. Eu conheço esse silêncio, irmãos. Está tudo certo. Tenho certeza que tem gente recebendo. Eu estou recebendo. Tem gente recebendo. Ah, mas essa palavra não é comigo, não. Guarda ela no teu bom depósito, que um dia pode servir para você. Um dia pode servir. Tem coisa que Deus vai compartilhando e a gente, isso não é para mim, não. É para você sim. Guarde ela, um dia você pode precisar. Gente tão atarefada. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Aí estava lá, Marta tão atarefada com as coisas, lavando o prato, fazendo um cafezinho. Isso que eu estou falando, não é, são minhas palavras assim. Mas ela estava tão preocupada com as coisas, né, porque o mestre estava na casa dela lá. Maria parada lá, sentada aos pés do Senhor, ouvindo instruções do mestre. E Marta lá preocupada lá em fazer as coisas. Aí Marta disse, Jesus, Senhor, você não está vendo aqui minha irmã aqui, eu fazendo as coisas aqui, e minha irmã aqui parada. Aí Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupado com tanta coisa e está perdendo a melhor parte. Assim, irmãos, somos nós, muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida. Preocupado com tanta coisa, fazendo tanta coisa, não investe um tempo no Senhor. É só você observar, irmãos, quanto tempo você está tirando no dia para Ele. Quanto tempo do seu dia você está investindo nele? Investindo em oração. Irmãos, eu não estou aqui para acusar ninguém não, amém? Não estou aqui como acusador de ninguém não. Mas a gente está compartilhando algo, irmãos, certamente do Espírito que vai nos favorecer. Se você... Eu me autoavalio demais. Minha esposa sabe disso. Se você passa o dia inteiro fazendo as coisas naturais e você não investe tempo em oração, você vai morrer espiritualmente. Primeira morte espiritual, separação de Deus, do homem com Deus. Se você para de orar, você vai morrer espiritualmente. Porque a oração para o cristão é como o ar. Se ele para de respirar, ele morre. Se o cristão para de orar, ele morre.
E aí você para e faz uma autoanálise. Quanto tempo do meu dia eu estou tirando para orar? Aleluia. Marcos 12, 41. Então ele passou para onde estavam os cofres das ofertas do templo. Sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns que eram ricos punham grande quantia. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas. Ele chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos. Versículo 44. Porque eles deram pouco das sobras da sua riqueza, enquanto ela deu o seu último centavo. Nós ouvimos muito isso. Geralmente é falado muito para dízimos e ofertas, momento de dízimos e ofertas. Mas o que o Senhor estava ensinando para os discípulos aqui, naquele momento que ele estava no gasofilaço, vendo as pessoas ofertando, ele viu as pessoas ofertando, tinha pessoas ali de muitos bens, e estavam dando ali da sua sobra. E tinha uma mulher, uma viúva pobre, que deu 2 moedas. Foi o máximo que ela podia dar. Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, está vendo essa situação aqui? Está vendo esses discípulos aqui? Está vendo essa situação aqui? De ofertas aqui, dízimo? Aquela viúva ali, ela deu a maior oferta. E creio eu que os discípulos estavam ali pensando ali: oxente, como assim, Senhor? Oxente, de Lucas está ali, homem próspero. Tiago também está ali, Senhor, homem riquíssimo, cheio de bens. Como é que veio a irmãzinha e deu, que não tinha nada, deu a maior oferta? E o Senhor estava ensinando para ele lá o que ele ensina para a gente quando a gente lê isso. Que o que ele busca, irmãos, dentro da igreja num momento desse, não é como você faz, não é a quantidade que você faz. É como você faz. Não adianta você chegar e, eu vou dar aqui R$1.000 de oferta, se o seu coração está longe. Não adianta. O que ele estava ensinando aqui era, não é a quantidade que você faz, como você faz. Não é a quantidade que você dá, é como o seu coração está quando você dá. Aleluia. Porque quando você está dando R$10 de oferta, R$100 de oferta, tudo certo. Quando Deus te prospera e você vai dar 1.000 de oferta, aí Mamon te apresenta para você. Aí você começa a questionar coisas que você nunca questionou quando você dava R$10. Quando você dava 100. Mas agora Deus te prosperou tanto e você vai dar 1.000. Aí vem o questionamento. Para onde vai esse dinheiro que eu vou dar? Aleluia. Aleluia. Vem questionamentos na sua alma que você nunca teve quando você deu pouco. Mas você disse a Deus para Ele lhe prosperar ao ponto de você ser o maior ofertante da sua igreja local. E aí quando Deus te prospera, aí vem os questionamentos. Para onde vai? O que é que estão fazendo com o meu dinheiro? Mas era para ir para esse departamento? Mas por que esse departamento aqui está precisando disso? Vem os questionamentos. Jesus estava ensinando aqueles discípulos, olha, ela deu a maior oferta, ela deu de coração. Aquelas pessoas estavam botando um monte de dinheiro ali, mas era tudo sobra. O coração dele estava distante. E isso aqui, irmãos, quando nós lemos isso aqui, não é só para a gente fazer dízimo de oferta, não. É para a gente ter consciência, irmãos, do que nós estamos fazendo para o reino. Não é a quantidade que você dá, é como você dá. Como está o seu coração para servir a sua igreja local? Aleluia. Provérbios 3, versículo 9. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo, quanto você ganha. Ei, irmãos, não é só oferta não, tá? Não é só dinheiro não. Está falando do seu coração. Dê a Ele a primícia. Olha como você faz, dê o seu coração.
Eu estava ouvindo uma ministração do apóstolo Bud, e ele estava dizendo que quando falam em dízimos e ofertas, as pessoas só olham para dinheiro. E ele estava ensinando que Deus tratou com ele sobre o tempo dele. Então, quantas horas há no dia? 24. Nós precisamos dar 10% do nosso dia a Ele, do nosso tempo a Ele. É forte, não é não? Que as pessoas só pensam em dízimo e em dinheiro. Tempo, coração, vida. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 1, vamos ler até o 4. Atos 10, versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, comandante de um regimento italiano. Ele era um homem religioso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava a caridade com boa vontade e era um homem de oração. Certa tarde ele teve uma visão. Enquanto estava bem acordado, eram mais ou menos 3 da tarde. E nesta visão aparecia um anjo de Deus que veio na direção dele. Cornélio, disse o anjo. Cornélio ficou olhando para ele cheio de medo. Que quer o Senhor? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu: as suas orações e suas obras de caridade foram observadas por Deus. Aleluia. Cornélio aqui, irmãos, ele não era nem cristão ainda, ele tinha nem se convertido ainda. Se converteu depois que teve um encontro com Pedro. Pedro pregou para ele, no verbo no lar, né? Pedro pregou a palavra lá e se converteu Cornélio, o pessoal que estava lá na casa lá. E o que nos faz pensar, irmãos, o anjo apareceu para Cornélio numa visão, num sonho, e ele disse: as suas ofertas e as suas orações chegaram para o Senhor como aroma suave. Irmãos, o homem nem convertido era. Se a oferta de Cornélio, que não era filho ainda, chegou a Deus como aroma suave, imagina as nossas ofertas quando nós damos com o nosso coração. Nós que somos filhos. Se a oferta de um homem religioso, que não teve um encontro com Deus ainda, chegou a Deus como um aroma suave, imagina o meu e o seu, irmãos. Mas nós precisamos ter entendimento naquilo que nós estamos fazendo. Entendimento, irmãos, naquilo que estamos fazendo. Como está o nosso coração quando nós damos oferta, dízimo, quando nós damos o nosso tempo? Qual é o nosso entendimento? Porque Deus recebeu a oferta de Cornélio. Chegou para ele. Deus mandou um anjo ir lá e dizer: olha, Deus recebeu a sua oferta como aroma suave. Imagina, irmãos, eu e você, quando nós doamos o nosso tempo, nosso dinheiro, para a obra, para o evangelho, o que sobe para Deus? Aleluia! Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Aleluia, diz assim: Jesus, ao contemplá-lo, falou-lhe com amor. Falta-lhe só uma coisa: vai vender tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então venha. Lucas 12, 33. Segura aí, viu, irmão? Lucas 12, 33, vamos ler até o 34. Vendam o que têm e deem aos que estão em necessidade. Isto aumentará seus tesouros no céu, onde não há ladrão para roubar, nem traça para destruir. Quando nós lemos isso aqui, irmãos, o que é que a gente entende, que vem logo na nossa alma como guardar tesouros nos céus? O que é que vem no nosso entendimento quando nós falamos sobre isso? Tesouros nos céus.
Senhor estava falando ali para o seu discípulo, olha, vende tudo, dá tudo o que tem lá, e só assim você vai juntar tesouros nos céus. Não tem, irmãos, nada mais importante para Deus do que almas. Não tem nada nesse mundo mais importante para Deus do que almas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não tem nada mais importante para Deus do que uma vida. Uma vida para Ele é tão importante quanto um estádio todinho do esporte cheio de vidas salvas. Alguns alvirrubros olhando para mim. Pode ser lá nos aflitos também. Porque os aflitos é menor, né? A gente fala a ilha porque é maior. Não existe, irmãos, nada mais importante para Deus do que vidas. Quando você ganha vidas, você está juntando tesouros nos céus. Aleluia! As pessoas costumam dizer que a gente veio sem nada e sem nada a gente vai voltar. Naturalmente, é verdade. Porém, assim, coisas que a gente pode levar para o céu são vidas. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar seu dinheiro, mas você pode levar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus amigos. Aleluia! Toda vez, irmãos, que nós vamos evangelizar e vamos ganhar alma para o Senhor, nós estamos juntando tesouros nos céus. Não adianta, irmãos, nós fazermos aqui um monte de coisa se nós não estivermos ganhando vidas. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui. É ganhar vidas. Juntar tesouros nos céus. Daniel, no capítulo 12. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Então os sábios, o verdadeiro povo de Deus, brilharão como o sol, e os que fizeram outras pessoas obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. O que é sabedoria, irmãos? Qual é a verdadeira sabedoria? Provérbios fala, abre aqui por favor, Provérbios no capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11, 30. Olha aqui o que é sabedoria. O homem justo é como uma árvore cujos frutos devolvem a saúde e o vigor da vida. Quem é sábio, leva outros para junto de Deus. Você é sábio? Está sendo sábio? Aleluia. Todo dia na minha oração eu peço sabedoria ao Senhor. Todo dia, irmãos. Olha aqui o que é. Um homem sábio para Deus não é aquele que tem PhD, que tem vários cursos, que vai... Não, tem que estudar mesmo, tem que ter PhD mesmo, tem. Mas sabedoria é aquele que ganha vidas para Cristo. Essa é a verdadeira sabedoria, viu, Júnior? Aleluia. É aquele que tem sede por almas. Esse é sábio. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. E é Ele quem suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas riquezas na glória, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Versículo 20. Agora a Deus, nosso Pai, seja glória para todo sempre. Amém. Na verdade era só 19. Volta lá, por favor. Olha só, irmãos. E é Ele quem suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas riquezas na glória. Nós temos necessidade nos céus? Vamos ter necessidade nos céus? Nenhuma.
Então o apóstolo Paulo estava dizendo que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o nosso coração para Ele, Ele supre as nossas necessidades terrenas. Deus, irmãos, supre. Deus há de suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas riquezas em glória. Ele há de suprir todas as nossas necessidades terrenas. Enquanto você está ofertando a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo na obra, Deus vai suprir todas as suas necessidades aqui na terra. Obrigado mesmo. Graças a Deus mesmo. Nós não estamos aqui, irmãos, só para cumprir uma escala. Você vem, toca, outro vem ministra, outro vem... Não, irmãos, nós estamos aqui para povoar os céus, esvaziar o inferno, doando o nosso tempo, o nosso dinheiro, e Deus vai se responsabilizar pelo restante das coisas que nós precisamos aqui. Aleluia! Marcos 10, 28. Marcos 10, 28, vamos ler até o 30. Então Pedro começou a mencionar tudo o que ele e os outros discípulos haviam deixado para trás. Nós abandonamos tudo para segui-lo, disse ele. E Jesus respondeu: eu quero garantir-lhe que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lá, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos, terras, com perseguições. Tudo isso será dele aqui na terra, e no mundo futuro terá a vida eterna. Sabe que na nossa caminhada terrena, no nosso processo, nós precisamos largar algumas coisas no meio do caminho? Ah, irmão, você está falando largar a família? Às vezes é. Às vezes é. O que dizer dos missionários? Nosso ministério é um ministério missionário. O que dizer dos missionários que saem da sua casa, da sua cidade, do seu estado, do seu país e vai para outro país? Largou tudo, mãe, pai, irmão. E quando ele chega lá, ele encontra tudo de novo. Tem vários relatos, irmãos, de missionários dizendo que ganhou pai lá, ganhou mãe, ganhou irmão, ganhou amigo, ganhou tudo lá. Aqui, ó. Às vezes nós precisamos largar algumas coisas. Mas nós não vamos ficar sem o que nós precisamos. Que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Missionários que estão lá fora, irmãos, que ganharam uma família. E eles não têm falta de nada. É assim? Nós temos casal missionário aqui na nossa igreja, que daqui a um tempo, já estão com a mala pronta já, não? Já está pronto. Daqui um dia vai deixar o pastor Cláudio, irmã Neide, tia Neide, mamãe, irmãzinha, e vai ganhar tudo lá, aonde eles vão. Deus vai dar tudo a eles lá, não vai ter falta de nada. Porque, irmãos, nós precisamos, irmãos, largar algumas coisas. Ele estava falando aqui de família, mas estava falando de coisas. Hebreus diz que nós precisamos, que existem pesos e pecados que nos afastam do caminho do Senhor. Não é só pecado, existem pesos que nos afastam do processo, do caminho do Senhor. Existem coisas, irmãos, que nós precisamos deixar no meio do caminho mesmo. Queira você ou não, goste você ou não, existem coisas que estão sendo peso para você e você precisa largar. Aleluia! Em Atos 2, versículo 44, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Abre lá, por favor. Atos 2, 44. Atos 2, 44. Todos os crentes se reuniam constantemente e repartiam tudo uns com os outros, vendendo suas propriedades e dividindo com os que tinham necessidade. Regularmente eles adoravam junto no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas, verbo no lar, para a comunhão.
e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Versículo 47. Louvando a Deus, a cidade inteira tinha simpatia por eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Lá em Atos, os irmãos tinham tudo em comum lá. E uns vendiam terra, uns vendiam posse, e começavam a compartilhar e colocar lá nas mãos dos discípulos lá. E a Bíblia diz que, por conta dessa unidade que eles tinham, no versículo 47, Deus ia se responsabilizando por trazer não crentes para esse lugar, para essa igreja. Aleluia! Aleluia! Não tinha nada, isso aqui é meu. Isso aqui é... Não. Eles tinham tudo em comum. Estava precisando de quê? Eles pegavam junto, fazia lá, vendia terra, outro vendia poços, vendia que tinha, entregava lá na mão dos discípulos, vamos lá. E Deus ia se responsabilizando para trazer pessoas não salvas para aquela igreja. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. No nosso meio, não pode ter ninguém passando necessidade. Não pode. Não pode. Eu vou dizer de novo, não pode. Agora, de quem é a responsabilidade? Diga, é minha. Irmão, a responsabilidade não é do pastor da igreja só, não. A responsabilidade não é só da diretoria enxergar isso na igreja, não. É deles também. É do pastor também. Mas é de cada um que faz parte dessa visão aqui. Se você sabe que tem gente passando necessidade no seu meio, no seu lado, e você não faz nada, não pode ter ninguém no nosso meio passando necessidade, irmãos. Se a gente sabe que tem algum irmão passando necessidade, nós precisamos acudir eles. Porque eles estão passando momentaneamente. Mas nós, como corpo de Cristo, nós precisamos estar atentos a isso também. Porque isso é evangelho. Isso é evangelho. Você vê alguma igreja do nosso ministério mandando missionário e largando ele lá? Pelo menos eu nunca vi. Isso é igreja local. Eu vejo, porque Deus me deu a sensibilidade de espírito e eu vi que aquele irmãozinho está passando por uma necessidade. Se eu não tenho coragem de chegar a ele, eu vou chegar ao pastor, vou chegar a algum líder, a irmã Neide, algum líder espiritual. Olha, irmão, eu tive uma sensibilidade aqui, irmão. Mas não pode, irmão. A gente, eu acho que isso não é nada, não. Aí eu fiquei sabendo, porque o irmão me disse, então isso não é nada. Não, irmãos, é sim. E é responsabilidade sua acudir ele. Eu digo responsabilidade sua, me incluindo. É responsabilidade nossa, da igreja local. Era isso que a igreja de Atos estava lá fazendo. Tinha nada desse negócio que isso aqui era meu, não. Tudo tinha em comum. Por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui cumprindo um propósito. Daqui a pouco a gente volta para casa. Mas isso é ser igreja. Como está a sua generosidade? Porque hoje em dia, o que mais você vê, quando se fala em dinheiro na igreja, meu Deus do céu. Eu já vi cristão, irmãos, não estou condenando não, mas dizer assim, o evangelho é loucura. O evangelho é loucura para o mundo. O evangelho é loucura. Não, o evangelho é loucura. Irmãos, a Bíblia diz que o evangelho é loucura para os que estão se perdendo. É assim? Se o evangelho é loucura para você, você está no time errado. Aleluia! Nós não somos desse mundo, irmãos. A palavra de Deus é poder. Aleluia! E ele diz, não se envergonhe do evangelho, porque ele é poder. Você tem esse poder e tem o acesso. Aleluia! Você não só tem o poder, você tem o acesso, que os não cristãos não têm. O não cristão, ele não tem acesso às coisas do alto. Nós temos. Nós temos o acesso e precisamos fazer algo. Aleluia. Você pode ficar de pé?
30 segundos. Deus, o Espírito Santo fala muito em poucas palavras. Vamos fechar os nossos olhos e consagrar a nossa vida, a nossa generosidade ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, encontra em mim um coração generoso, Pai. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã bendita do Senhor, Pai. Senhor, a minha oração de consagração ao Senhor é que o Senhor encontre em mim, Pai, um coração generoso, Pai. Não que seja, Pai, falado só da boca para fora, Pai, mas daquilo que eu faço como atitudes, Pai, tomadas durante essa caminhada, Pai. Senhor, sabedoria, graça e generosidade, Pai, que o Senhor encontre em meu coração, Senhor. Porque o Senhor me plantou nesse lugar para dar frutos. E eu irei dar frutos, Pai, no lugar que você me plantou, Pai. Muito obrigado, Deus, porque no nosso meio não há falta, Pai. Mas se existe, Pai, algum irmão no nosso meio, Pai, que está momentaneamente faltoso em alguma área, Senhor, seja espiritual, seja material, nos dá sensibilidade, Pai, espiritual, de discernir, Senhor, esses irmãos e poder ajudá-los, Senhor, com o meu tempo, com o nosso dinheiro, que na verdade nada disso é nosso, Pai. Tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, Pai. E nós queremos consagrar o nosso coração, o nosso dinheiro, tudo, Pai, ao Senhor, porque é do Senhor, Pai. É para o Senhor, Senhor. A minha vida é para glorificar o Senhor, Pai. Essa igreja plantada nesse lugar é para glorificar o Senhor, Pai. Então, Pai, muito obrigado por essa igreja prosperando, Pai. Muito obrigado pelos meus irmãos prosperando, portas abertas de emprego. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos nesse lugar. Muito obrigado por Vitória, Pai, de Santo Antão, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor.